Vamos começar mais um vídeo aqui no canal do YouTube e nesse vídeo eu vou te mostrar uma maneira bem simplificada e bem bacana para você conseguir distinguir e encontrar as cores no seu desenho realista para poder pintar com mais facilidade, tá bom? Então roda a vinheta e bora pro vídeo. Eu vejo que muitas pessoas têm dificuldade em distinguir as cores corretas para pintar uma pele realista ou para colorir determinada região em um desenho a partir da fotografia. E saiba o seguinte, tem diversas possibilidades para você conseguir encontrar essas cores com mais facilidade. Depende muito de teste, de conhecimento. Você precisa testar as cores que você acha que mais se assemelham àquela região da fotografia observada. Por exemplo, se você tem uma fotografia de referência que você está em dúvida de qual cor deve aplicar em qual local, mas você tem uma noção de qual que é aquela cor, eu recomendo você pegar o lápis de cor, aproximá-lo à foto de referência e ver se aquela cor bate mais ou menos aproximadamente ao que você está vendo na imagem. Outra coisa também que você pode fazer é testar esse lápis de cor em um papel à parte para ver se a cor se assemelha. No início é mais difícil, tá bom? Até você se adaptar, até você se acostumar, vai ser um pouco mais complicado realmente chegar nas cores corretas. Mas de acordo com o seu tempo de prática, com o seu tempo de dedicação, você vai chegando mais facilmente nas tonalidades de cores que você quer, tá bom? Então bora pro vídeo na prática. Bom, pessoal, para encontrar as cores de um desenho realista não é muito difícil não. Você tem que levar em consideração alguns critérios e também seguir alguns passos bem importantes. Primeiramente, o que você pode fazer? Eu recomendo você analisar primeiro a foto de referência. Eu tô aqui com a imagem impressa, tá bom? E também tô com um desenho abaixo aqui. Tô com um desenho sendo feito aqui abaixo. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse ponto do desenho. Primeiro vamos analisar a fotografia e explicar basicamente como eu cheguei a esses tons de cores, como eu consegui encontrar essas tonalidades de cores aqui para pintar essa pele. Lembrando que essa aqui é uma videoaula, tá? Faz parte de uma das videoaulas do meu curso de desenho realista completo, grafite, carvão e colorido, o meu método do zero realismo. Os meus alunos vão ter acesso a essa aula em breve, tá bom? Vai ser uma aula liberada no portal do aluno, um bônus. Vamos falar um pouco sobre a pintura da pele realista. Vou mostrar para você basicamente como eu me baseei para conseguir chegar na tonalidade que eu cheguei em relação aqui ao desenho já, no caso, passo a passo, tá bom? O que eu gosto de fazer? Vamos supor, você vai pintar do escuro para o claro. O que você pode analisar? Primeiro, você vai ter que analisar o seguinte, a camada de cores, a base das cores. Se essa base é uma base mais escura, é uma base intermediária, é uma base mais clara, então você vai ter que levar isso em consideração. Primeiro, aqui eu tenho uma pele clara, ou seja, eu não posso trabalhar com uma base, por exemplo, um sépia, aqui ficaria uma cor muito forte, ou um marrom escuro e nem mesmo um marrom comum. Eu não recomendo você, por exemplo, quando for pintar uma pele clara, puxada para esse tom mais bege, mais areia, trabalhar com tons muito escuros, porque senão depois quando você for utilizar demais cores vai interferir na qualidade do seu desenho. O que eu fiz aqui? Primeiramente, você pode pegar o lápis de cor e aproximá-lo à fotografia de referência, você vai aproximar a imagem e ver se essa cor mais ou menos bate com o que você está vendo na foto, tá bom? Aí você vai pegar uma folha, um papel à parte e vai passar um pouco esse lápis de cor que você observou e testou num papel à parte. Olha como se aproxima bem. Esse aqui é como se fosse um marrom chocolate, tá? Do estojo Super Soft Faber-Castell. Essa cor que eu estou testando. Outra coisa, não pode ter medo de utilizar o lápis. Aqui o lápis está com a ponta um pouco gasta, mas eu recomendo você trabalhar sempre com lápis de cor bem afiado. Ó, aqui você está vendo que não está ficando poro nenhum, porque eu estou utilizando um papel sulfite para testar a cor. Então eu já analiso e vejo que essa cor bate para fazer uma base. Ficaria uma cor bem interessante para trabalhar uma primeira base nesse desenho. Porém, você tem que tomar cuidado o seguinte, eu não posso trabalhar somente uma cor no local e depois já trabalhar com as demais cores. O que eu gosto de fazer? Lembrando, a minha opinião, minha visão, de acordo com a minha técnica. Eu encontrei a base que é como se fosse a sombra projetada aqui nessa região. Então o que você tem aqui? Você tem sombra, você tem luz, você tem profundidade e você tem o volume. Só você observar aqui eu movimentando o lápis no local correto para você entender. Ó, volume, local mais claro, e sombra, o local teoricamente mais escuro, que vai demonstrar mais profundidade. Então eu já descobri mais ou menos o tom da minha base para o local de sombra. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o tom para o local de luz, o local de volume. Então eu vou utilizar essa cor bege, tá? É um bege, um tom de areia do Super Soft Faber-Castell para chegar no tom mais claro. Você vai pegar o lápis, vai aproximar e observa que ele bate muito bem
com o que está na foto, ele se aproxima muito bem com o que está na fotografia. Então você vai pegar e testar, ó, você vai testar no papel à parte, assim como você testou o outro lápis de cor, ó. Você vai testar e ver se aproxima mais ainda a fotografia de acordo com o teste. Lembrando que tem várias questões aqui que você precisa levar em consideração, ok? Se você parar para analisar, eu já tenho aqui o tom de marrom chocolate, que é como se fosse uma base, e eu tenho também um tom bege ou areia. Só que você tem que saber utilizar o lápis de cor. Como é que você vai fazer? Você vai observar aonde está predominando os tons. Aonde predomina um pouco do marrom chocolate, em toda essa região. Porém, você tem que trabalhar com degradê. O que é trabalhar com degradê? Por exemplo, você vai começar com um lápis marrom chocolate de uma maneira um pouco mais concentrada nessa região. E de acordo com que você for indo para os tons mais claros ou passando para os tons mais claros, você vai fazendo um degradê. Ou seja, você vai tirar o peso da mão e trabalhar mais com leveza e movimentos mais irregulares, para dar uma impressão também de textura na pele. Aí vamos supor, você fez ali a base que está mais escura, com marrom chocolate, fez um degradê para transitar para o tom claro, ou seja, basicamente aqui, ó. Você tem aqui o marrom chocolate mais concentrado e tem aqui uma transição, que é o degradê para um tom mais claro, no caso o bege. Só que você tem que pensar o seguinte, se eu utilizar só o marrom chocolate e o bege, eu não vou conseguir chegar nos tons corretos. O que você pode analisar? Lembrando, aqui eu estou tentando me aproximar o mais assim parecido com a fotografia, não fique idêntico. Lembrando também que essa aqui é a foto impressa, então dá diferença se você observar a foto impressa e compará-la com a foto no computador, dá uma certa diferença. Então eu estou fazendo meio termo, tá bom? Então pessoal, vamos analisar aqui agora o seguinte, eu já utilizei o marrom chocolate e o bege. O que eu recomendo você fazer quando for colorir pele? Evita deixar aqueles tons muito, vamos dizer, pálidos, muito sem vida, sem saturação. Lógico, você não vai saturar o desenho além da conta, mas você precisa trabalhar cores de uma forma que você consiga chegar numa tonalidade mais próxima à pele. Com duas cores somente aqui eu não vou chegar num tom bacana. Então o que você pode fazer? Observa que tem uma leve saturação nessa pele. Ela puxa um pouco ali também para um tom meio, vamos dizer, de um marrom claro, algo assim. Então o que você vai fazer? Você vai pegar o tom de marrom claro e ver se existe algum tipo de aspecto na foto que demonstre esse tom de marrom claro. Então você viu que a gente utilizou o marrom chocolate, o bege e agora o marrom claro, e você vai testar num papel à parte, ó. Você vai utilizar sem apertar, tá? Eu recomendo você utilizar o lápis com a ponta sempre bem fina e ver se vai ficar um trabalho mais uniforme, homogêneo, de acordo com o uso do lápis, tá bom? Não pode apertar o lápis, você vai trabalhar sempre com camada, com insistência de camadas até você chegar no tom. Então observa que eu também tenho um pouco aqui dessa sensação do marrom claro, então eu vou utilizar essa cor também na pintura de pele. Agora, você tem que analisar os locais de mais sombra. Se você analisar bem a fotografia, observa que você tem um pouco mais de sombra nesse local aqui, ó, que é a transição da pálpebra superior para o supercílio, ó. Olha aqui para você ver. Então, eu vou utilizar um tom de marrom comum para chegar nessa tonalidade. Depois que eu fizer toda a colorização com o marrom chocolate, marrom claro, o bege ou areia, eu vou trabalhar um pouco com o marrom comum por cima de tudo para jogar uma tonalidade um pouco mais de sombra, sempre controlando a leveza da mão, não pesar a mão jamais para não ficar uma colorização muito marcada, ela tem que ficar mais suave. Lembrando que o movimento do lápis também influencia para você fazer uma textura de pele. Eu, por exemplo, gosto de fazer um movimento mais irregular e mais aleatório, porém fechando os poros ali do papel, deixando uma colorização mais prensada. Então eu já tenho aqui 4 cores para pintar essa pele realista. Então agora vamos analisar o seguinte. Eu tenho também alguns resquícios de textura de pele. Então eu vou utilizar esse tom do Super Soft Faber-Castell, que ele parece um cinza quente, tá bom? Ele lembra um cinza quente, também lembra um pouco de um tom marrom claro, um marrom mais médio. Então, tipo assim, eu tenho um certo aspecto, um certo resquício desse tom, meio puxado para um cinza quente, parece também um pouco de marrom. É uma cor bem fácil de você distinguir no estojo Super Soft Faber-Castell. Então eu analiso a foto e observo que eu tenho alguns detalhezinhos bem pequenos nessas regiões aqui, principalmente, que me passam uma sensação de um marrom mais claro, mas não é tão saturado assim. Então você vai realizar o teste, você vai pegar e fazer um teste para ver se esse tom chega mais aproximado ao que você vê na foto, tá vendo lá? Você vai realizar o teste num papel à parte, pode ser qualquer papel, para ver se essas cores, se essas gamas de escalas de cores
vão meio que combinar com o seu desenho, no caso com a sua foto de referência, beleza? E agora o que você vai fazer? Você vai começar a treinar essa mistura de cor num papel à parte. Não basta somente você distinguir as cores como eu te mostrei aqui através de testes, mas também não saber com quais cores começar. O que você pode fazer na minha recomendação e na minha visão? Você pode trabalhar uma base em tudo com esse tom de marrom mais claro, que parece um cinza quente. Você pode, por exemplo, aplicar essa base com esse tom de cor aqui inicialmente, onde você vê que está mais escuro, fazendo degradê. No caso, essa primeira cor aqui. Deixa eu marcar uma setinha para ficar mais fácil. Ou você pode aplicar uma base em toda a região com o bege. Por quê? O bege é uma cor bem predominante na região aqui de cima, onde bate mais luz. Ó. Como eu expliquei anteriormente, você pode aplicar uma base em toda a região da pele, em toda essa parte aqui da pele. E como você já aplicou uma base, você já tem essa base no tom bege. Então você pode esquecer essa cor por enquanto e vir com demais cores. Por exemplo, marrom chocolate. Você pode vir com ela. Depois, por exemplo, esse tom aqui de cinza quente, trabalhar um pouco no tom de marrom claro. Você pode trabalhar um pouco do tom de marrom comum. Então você vai buscando possibilidades e formas de misturar essas cores para ficar um trabalho bem realista. Ou também você pode fazer como eu expliquei no início. Começar com marrom chocolate, fazendo aonde ele predomina, fazendo só na região que você sente que ele está predominando. Depois você vai utilizar um pouco do tom bege, fazendo os degradês. No caso, um tom também de areia. Depois você pode trabalhar com um pouco do marrom, onde está mais escuro, finalizar com o marrom claro e esse tom de cinza quente, que lembra um pouco de um marrom mais neutro, um marrom de um tom médio, tá bom? Então, basicamente, são essas dicas aqui para você distinguir as cores, saber aplicá-las de forma correta e chegar com mais facilidade às cores observadas. Lembrando, isso aqui vale como contexto geral. Depende da fotografia de referência. Se sua foto de referência tem um tom próximo a esse, você pode utilizar essa técnica. Ah, Jader, mas eu tenho uma foto de referência que é muito próxima a esses tons de cores aí. Eu posso utilizar as mesmas cores? Sim, você pode. Se a cor, vamos supor, da sua foto for compatível com essa imagem dessa aula que eu mostrei, você pode sim utilizar essas escalas de cores. Você pode até mesmo colocar algumas cores aqui, adicionar algumas cores a mais, que você às vezes, por acaso, tem a sensação ou a impressão que elas irão se encaixar bem nessa pintura. Por exemplo, também como um tom de rosa claro e o rosa salmão, que são cores bem utilizadas na pintura de pele. Eu vou mostrar para vocês quais são as cores aqui em questão, para você poder pegar. A gente chama de rosa salmão, mas tem pessoas que chamam de rosa escuro, aquele tom de carne, né? E também o rosa claro. Você pode adicionar esses dois tons de cores aqui, a gama de cores que você vai pintar possivelmente numa pele realista. Lembrando que são dicas, são apenas macetes, são conceitos, são partes didáticas e teóricas. Você só vai entender se você colocar em prática e testar aí no seu dia a dia. Outra coisa também, a leveza da mão vai influenciar. Se você pesar mais, por exemplo, o marrom chocolate e o marrom comum, o tom da pele já vai entrar em um outro contexto, vai ficar uma pele mais escura, como também se você fizer mais de leve, fica uma pele mais clara. Então não cabe somente você a distinguir as cores, cabe você também trabalhar com a leveza da mão, o peso da mão, tentando encontrar as cores de uma maneira mais correta, de uma forma mais facilitada para você. Então cabe a você também tentar saber ou descobrir se essas cores é necessário você pressionar um pouco mais, trabalhar com mais camadas, com mais insistência ou fazer com mais leveza. Ou seja, essas 5 cores que eu mostrei para você consegue alcançar diversas tonalidades de pele distintas de acordo com a sua técnica, com a sua prática, com a sua experiência, tá bom? E aí, você gostou desse vídeo? Espero que você tenha gostado, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, eu vou convidar você a se inscrever aqui no canal do YouTube, ativar o sino das notificações, deixar o seu gostei nos vídeos, comentar aqui abaixo a sua dúvida e a sua dificuldade e também, se possível, compartilhe esse vídeo aí com algum amigo seu que gosta de desenho realista. Se você não sabe por que não consegue evoluir nos desenhos, se você acha que falta alguma coisa em seus desenhos realistas, eu vou abrir as inscrições para o meu curso em fevereiro, porém a minha lista de espera já está aberta, é só você clicar no primeiro link da descrição e se você acaso quiser ser meu aluno, preencha o formulário e aguarda aí que assim que as inscrições estiverem abertas, você vai receber uma notificação por e-mail. Se acaso você quiser ser meu aluno, é só se inscrever, beleza? Forte abraço, espero você no próximo vídeo.